Salve, salve, Eliezer. Vamos para mais um Café com a Internet? Mais um episódio, então. E aí, Silvia? Me diz, o que a gente vai falar hoje? Boa pergunta. Sem scripts. Bom, eu tenho uma sugestão. Bora? Essa semana agora, antes de a gente estar aqui gravando, eu fiz um post onde a gente falava sobre eu falava sobre casais, né? E me questionaram sobre por que alguns casais conseguem trabalhar juntos e funciona muito bem e outros não. Inclusive até é algo de a gente levantar essa questão aqui, porque muito a gente escutou, né, a nossa geração, muita gente escutou que marido e mulher trabalhando junto nunca funcionava, Não dava não certo, dava né? certo, né? E a gente é a prova viva de que casais funcionam trabalhando junto. O que tu me diz sobre essa questão? Qual é a tua opinião sobre casais que trabalham junto? Eu não sei se tu te recorda, né, Eliezer, mas há 22 anos atrás, quando a gente fundou a EZ Comunicação, a gente era só namorado. E isso era uma grande dúvida da gente. Como a gente ia levar as duas coisas junto? E se não desse certo o namoro, mas desse certo a sociedade, A né? empresa. O que faríamos? Ou se desse certo a sociedade e não desse o namoro, né? Como a gente ia conduzir essa situação toda. Então, assim, o que na época a gente conversou muito foi sobre o respeito. Eu não sei se Perfeito. tu Claro, lembro sim. lembra que nós tivemos alguns acordos para iniciar essa parceria e essa sociedade. E um dos acordos era o respeito, um respeitar o outro tanto como profissional do que como parceiro de vida. Perfeito. Tanto que, quando a gente teve o escritório, né, o escritório físico, nós tínhamos cada um sua sala, Isso, mas isso já era no segundo escritório, né? no segundo No escritório, primeiro era uma sala uma que era sala para os dois. a segunda sala era um banheiro só que tinha dentro da sala, né? E uma divisória com um cantinho do Com cantinho café, do café, óbvio, óbvio. né? Que o café nunca saiu do nosso script. Mas mesmo que a gente discordasse em qualquer coisa referente a trabalho, no momento que a gente saía do escritório, ficava qualquer discórdia que pudesse ter acontecido. Quando a gente ia para casa, as coisas mudavam de figura. Claro que existe muito, principalmente no início, né? A questão de a gente acabar não sabendo como conduzir os espaços. Falando Normal. muito de trabalho em casa. E por isso que já começava as conversas que a gente fala, né? Que a gente contou aqui já em outro episódio das conversas que a gente tinha. Isso tinha muita relação disso. A gente trazia muita conversa do trabalho para casa e de casa para o trabalho. Para o trabalho. Mas independente de a gente fazer essa mistura de ambientes, em nenhum momento isso interferiu no nosso relacionamento. De hipótese alguma. Se houvesse discórdia como casal, ficava em casa, não ia para o escritório. E vice-versa, né? Porque, Exato. embora as pessoas achem que não, né? A gente discorda às vezes de coisas bem diferentes, O que é normal, né? o que é normal e acho que é isso que nos completa, né? E o que é legal dessa questão que tu falou é que às vezes não é o discordar. Às vezes a gente enxerga um no outro, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, a gente enxerga um no outro coisas que é de ajuste. Né? Às vezes eu estou fazendo algum trabalho, alguma coisa, tu observa que o meu comportamento ou aquilo que eu estou fazendo não é o mais indicado naquele momento e aí tu sinaliza para mim. Porque eu tô ali naquela situação, talvez eu esteja num ponto cego onde eu não esteja enxergando, né? Mas não é discordância da forma que eu estou fazendo, ou se eu estou fazendo errado ou certo. Às vezes é um ajuste que precisa ser feito. Então, às vezes, parece ser discordância, mas não é. Né? Mas não é que nem a gente brinca, né? E já brincou em outros bate-papos, a gente sai de sintonia, Que é normal. normal. Mas eu vou te dizer assim, ó, uma das coisas que eu acho que a gente sempre respeitou muito foi o espaço do outro. Porque nesses 22 anos de agência, embora nós dois trabalhamos com a mesma coisa, cada um tinha o seu papel.
Eram sempre com os papéis muito bem definidos, Muito né. bem definidos. E eu nunca programei, nunca entendi nada dessa parte de programação em si. O que eu aprendi de marketing foi contigo. Certo. Então, a gente sempre teve os papéis definidos da questão assim, da produção ficava contigo e da questão administrativa e atendimento comigo. E é legal falar isso, porque como a gente tinha esses papéis muito bem definidos, né, ali no nosso negócio, era tu não interferia na minha criação, na minha parte de marketing lá com o cliente, o atendimento com o cliente, nada disso interferia. A mesma coisa, eu não interferia na tua administração. Tu que gerenciava a parte financeira, a parte de contratação, a parte de pagamentos, enfim, toda essa parte burocrática ali que era necessário, eu também não interferia. Tu tomava a decisão e só comunicava. Disse, ó, fiz isso. A mesma coisa quando eu fazia uma campanha, dizia assim, ó, a gente vai precisar desse recurso. E aí a única coisa é tu sinalizava, ó, a gente vai ter esse recurso ou não vai ter esse recurso para essa campanha específica. Mas a gente não interferia um no trabalho do outro. Mas o mais interessante, Eliezer, que eu fazia o atendimento ao cliente, né? Eu que ia fazer o primeiro contato, a primeira venda. E nesse primeiro contato com o cliente, eu conseguia pegar um briefing que fosse claro para te passar. Às vezes eu tinha o conhecimento da empresa, do negócio do cliente, mesmo sem essa parte teórica, né, essa parte mais de produção, eu conseguia te relatar o que realmente o cliente queria. E a gente sempre foi muito assertivo nessa parceria, porque eu te passava o briefing e a gente era bem assertivo no. Uma coisa que é legal falar sobre isso, que que é um grande problema muitas vezes para muitos que trabalham com marketing digital, que trabalham com agência, enfim, ou empresas, hã, é a questão de entender a necessidade do cliente, né. Então a gente entra agora, né, indo só um pouquinho para vamos dar só uma um caminho um pouquinho diferente, depois a gente já volta para cá, mas só para deixar claro aqui, é essa questão do atendimento, essa questão da venda, ela está muito mais relacionada não ao teu produto e serviço, e sim à necessidade do cliente. O que tu fazia era exatamente isso, tu ia a fazer o atendimento, tu buscava a necessidade do cliente. E aí o que era mais legal é que tu pegava a necessidade dele e tu fazia o briefing, tu montava o briefing lá do cliente para me passar, só que tu já me passava da forma em que eu fosse entender de forma resumida, tu não precisava me mostrar toda a empresa, já me passava exatamente o que ele precisava. E aí a gente desenvolvia aquelas campanhas de acordo com a necessidade do cliente. Mas isso é muito importante, porque como tu fazia o atendimento inicialmente, tu era o primeiro contato, né, com o cliente. Então tu pegava exatamente o que o cliente precisava, aí me trazia. Então quando tu me passava o briefing daquilo, eu já no meu segundo que eu fazia o segundo contato, eu já ia com a campanha dele pronta, e ele achava aquilo maravilhoso, porque ele acreditava que o fato de ele ter te explicado como é que funcionava a empresa dele, a gente tinha entendido aquilo muito bem. Mas isso é só um parênteses nessa questão de vendas, vamos voltar à questão de trabalhar em casal, né. Mas sabe que uma das coisas que me chama atenção, eu não entendia da questão prática ali da montagem Operacional. operacional, mas eu entendia do sentimento do cliente. Então a minha leitura sobre o que ele queria, as expectativas dele, isso fazia diferença para que eu conseguisse botar o sentimento dele para ti. E na época que a gente teve vários designers diferentes trabalhando com a gente, mesmo eu passando o briefing igual eu te passava, a gente não conseguia ter o mesmo sucesso. Às vezes os designers faziam a campanha e não eram assertivos. Quando eu passava novamente o briefing para ti, tu conseguia ser assertivo. E muitas vezes a gente tinha que fazer um cross, né, como eu era que coordenava a produção ali, então muitas vezes tu tinha que passar para mim, para que eu conseguisse ainda traduzir o sentimento que tu estava ali,
para os designers fazer, aí poder chegar mais próximo daquilo que o cliente queria, né? Que quando passava direto para eles, às vezes eles não tinham o mesmo entendimento. Mas isso está muito relacionado, Silvia, muito relacionado à questão emocional de comportamento, né? Como a gente vem de um estudo em que é mais interessante a gente entender sobre pessoas do que marketing, para poder fazer marketing, isso tem uma diferença gigantesca. Uma coisa é eu saber fazer operações, né, ou seja ela assim, nos dias de hoje, na nossa época já era assim, mas nos dias de hoje, a saber apertar os botões, vou fazer uma campanha de link patrocinado. Tu saber apertar os botões é uma situação. Tu conhecer o comportamento humano para te fazer um criativo, tu fazer uma campanha em que depois tu vai apertar os botões e aquilo vai funcionar, é muito diferente. E o que a gente vê muito hoje são profissionais que sabem apertar os botões, mas não necessariamente pensar numa copy, pensar numa campanha como um todo para que aquilo funcione para o cliente, E com a entender de necessidade do pessoas, cliente, né? entender de pessoas. Exatamente. Mas uma coisa, falando sobre casais, uma coisa que é bem interessante, que me chama a atenção, que agora, eu acho que da pandemia para cá, tem me chamado muita atenção, como tem crescido o número de casais trabalhando junto na internet, com marketing na internet. Quando eu digo com Os que marketing, sobreviveram à pandemia, os né? que Porque sobreviveram, teve uns casamentos que que se acabaram na acabaram ali, pandemia. né? Mas eu digo, quando eu falo marketing na internet, não é fazendo campanhas, não é agência, mas como tem casais que se juntaram para fazer conteúdo, para gerar conteúdo, e geralmente a gente vê esses casais que estão gerando conteúdo juntos, que estão fazendo as coisas juntas, eles têm um engajamento muito maior, né? E por que eles têm esse engajamento muito maior? Porque não é uma coisa típica, não é uma coisa normal. Uh, vamos entender assim, normal é, mas não é uma coisa de costume, não é um Comum. hábito, não é uma coisa comum. Então isso chama muita atenção. Então a gente vê diversos casais, inclusive de influencers que se tornaram um casal e aí começaram a fazer um perfil só do casal. Antes eram dois perfis separados e aí começaram a fazer tudo junto para fazer um perfil só crescer e fazer os seus negócios deslancharem, fazer os seus negócios irem para frente. E isso tem chamado muita atenção, como tem aumentado o número de casais que vão para a internet fazer os seus trabalhos tudo junto, né? Nesse momento, a gente também resolveu se mostrar, né, Eliezer? Porque foram 22 anos, cada um no seu Cada um na quadrado, sua sem área, né? quadrados misturados. E neste momento a gente está com os quadrados misturados porque a gente resolveu expor a vida da gente, expor o relacionamento da gente e até essa sintonia que a gente tem, tanto no serviço quanto a vida pessoal, para conseguir inspirar pessoas, porque a gente tem esse objetivo, essa missão de vida, que é transformar de alguma forma a vida das pessoas. E eu acho que a gente trazer assuntos de superação, de luto, vários assuntos diferentes, como a gente está trazendo, é justamente para inspirar quem está do outro lado e para mostrar que quanto mais humano e mais próximo um casal é, mais ele consegue se conectar por um objetivo comum. Perfeito. E de novo, né? O que isso tudo que tu falou traduz muito essa questão que a gente vê hoje em dia dos casais se unindo para trabalhar, né? Até existe o livro, acho que é Gustavo Cerbasi, eu acho que é Casais Inteligentes Enriquecem Isso, Juntos, né? Uma coisa assim, isso. que é muito Por sinal, a interessante, gente tem esse livro e os dois leram. os dois leram. E é muito interessante esse livro porque ele mostra não só a parte financeira de como juntar dinheiro, como investir e tudo mais, né? Mas ele mostra também essa parte de união, de que um trabalhando com o outro as coisas se completam. E é bem isso que eu percebo que os casais hoje que estão trabalhando juntos, que se uniram para fazer, ou seja, um negócio, ou, enfim, trabalhar juntos de alguma forma, está tendo essa conexão. E eles estão expandindo cada vez mais. Então eu percebo
toda vez que um casal resolve se unir para fazer uma única coisa, ter um único objetivo, isso acelera o processo e faz com que eles fiquem mais unidos e tenham o resultado muito mais rápido do que aquele modelo antigo. Cada um trabalha num lugar diferente, cada um tem o seu dinheiro, e aí quando chega na hora de dividir as contas da casa, eu pago a luz, eu pago a água, eu pago a internet, eu pago não sei o quê, e ficam dividindo tudo, e dizendo, esse mês tu gastou mais do que eu, e existe uma disputa muito grande entre os casais. Né? Mas o que eu percebo, né, Eliezer, eu não sei se tu concorda comigo, mas nessa situação de as pessoas irem para a internet, quantos casais vão e não conseguem o sucesso por não saber lidar com o outro, né? Porque a gente caminha um lado a lado. Sim. Nós estamos lado a lado. Mas tem casais que têm a necessidade de um estar acima do outro, um ter um café sempre, um ter um ego mais forte que o outro, e é aí que as coisas começam a não funcionar, né? Então, bem colocado isso que tu falou agora, porque entra naquela questão, como eu disse assim, que de certa forma os casais, aqueles que têm um objetivo em comum, e aí quando eu digo objetivo em comum, inclui tudo, tá? Não só uh, o sucesso da empresa, o sucesso financeiro, a união de contas, né? Porque eu acredito que um casal que seja um casal, ele não tem dinheiro separado, Ele une alegrias e né? tristezas, Não né? tem dinheiro separado, não tem o meu dinheiro, o teu dinheiro. Tudo que a gente faz junto, independente se tu está trabalhando num lugar diferente e eu num outro, é nosso dinheiro, né? Então tudo faz parte da casa, faz parte da família. Então é tudo nosso. E, e o que acontece muito são justamente essas disputas, como tu falou ali do ego e tal. Por quê? Porque eu imagino, tá? E aí eu estou dizendo que eu imagino porque a gente não é assim, né? Sim. Então eu imagino que exista uma disputa de ego, obviamente, mas que tem uma disputa para ver quem é mais relevante do que o outro. Então existe uma certa competição entre um e outro. E aí onde começa as brigas, aí onde começa o conflito. Então eu imagino que um casal que tenha esse problema de ego, de competição entre um com o outro, quando vão trabalhar junto, não funciona. Então, voltando naquela questão que eu comentei mais cedo, que era sobre a geração em que dizia que não, o casal não pode trabalhar junto porque gera conflito, era porque eles tinham uma visão de que o homem era o provedor, o homem tinha que ganhar mais do que a mulher, o homem tinha que se destacar mais do que a mulher, e a mulher tinha que ficar só em casa. Aí quando eles iam trabalhar junto, o homem queria sempre tá, Mandar na mulher. mandar na mulher, ele estava Até sempre por uma acima. questão machista, realmente, Exato. da cultura que a que, gente que era traz, que né? era da época. Não estou dizendo se está certo ou se está errado, mas naquela época era assim que funcionava e era assim que as pessoas pensavam. Né? Então tudo que acontecia em volta era de acordo com como as pessoas se comportavam, como as pessoas pensavam. E aí existia muito esse conflito. E graças a Deus isso veio mudando ao longo do tempo, em que começou a ficar mais igual, embora ainda exista desigualdades entre homem e mulher, mas começou já a ficar mais parelho e aí faz com que as coisas fiquem mais uniformes, que fica mais Mas tranquilo. lembrando que essa geração, ela foi necessária para chegarmos onde estamos hoje. Sem dúvida, sem dúvida. Hoje a gente tem, principalmente na geração Z, uma igualdade muito grande, Que também gera conflito. que também gera conflito, porque os iguais, às vezes, eles acabam se estranhando, porque os diferentes, às vezes, se completam, mas os iguais podem ter divergências muito maiores, às vezes, por não saber respeitar o espaço do outro. Perfeito.
E a gente sempre teve isso do nosso, né? Então, assim, é o nosso negócio, é o nosso carro, a nossa moto, nossos filhos. Nós sempre buscamos decidir as coisas juntos para um resultado assertivo. E essa parceria, eu acredito que fez com que a gente tivesse 22 anos sem problemas na parte profissional e nem na parte pessoal, né? Exato. Porque nós conhecemos muitos casais que trabalham juntos. A gente tem amigos, a gente tem parentes, que, Clientes. clientes que trabalham juntos. Então, são casais que sobreviveram ao trabalho, sobreviveram ao casamento, né? Mas que a gente sabe que muitas vezes acabam tendo dificuldades. E é legal tu falar isso, que a gente tem amigos, que a gente tem parentes, tem clientes que trabalham junto. E se a gente olhar mais a fundo, a gente vê que todos eles têm um certo padrão. Todos eles seguem o mesmo padrão, né? Por exemplo, como a gente falou antes ali, que a gente sempre definiu muito bem os papéis. Então a gente percebe nesses casais também que trabalham juntos que existem os papéis bem definidos. Um não interfere no trabalho do outro, um não interfere uma coisa no outro, né? Então, e acabam tendo esses padrões. Então, isso me retrata que é possível, até porque a gente é a prova viva de que é possível, né? Mas que precisa seguir alguns padrões para que isso funcione. Primeiro padrão que eu acho que é fundamental, que tu colocou ainda, é essa questão de não existir competição entre o casal. Né? E quando eu falo casal, vamos deixar isso claro aqui até para, né, pra não ficar muito assim, casal, homem e mulher. Não, casal de qualquer tipo, né? Seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, enfim. Quando se trabalha junto, não pode existir uma competição. E aí eu vou além disso. Nem é só casal. Quando existe uma sociedade, quando tu tem um sócio, isso precisa, assim, com sócio às vezes é mais fácil, porque quando tu vai iniciar uma sociedade, até por envolver questões financeiras, já é estabelecido qual o papel de quem ali naquela sociedade. E aí faz com que cada um respeite o papel do outro, porque ali tem dinheiro em jogo, né? Tem questão financeira. Mas assim como numa sociedade, é quando um casal vai fazer um negócio, vai trabalhar junto, precisa definir aqueles papéis, precisa ter algumas regras desde o início para que não tenha conflito. O Né? mais interessante é que a gente também conhece casais que não eram casais, eram só sócios, que Sim, se tornaram casais ao longo do tempo, né? e é bem interessante, bem legal isso, né? E claro que o que acontece ali existe, né, nesse caso em específico, existiu uma convivência muito grande, e aí, enfim, e aí acabaram se conhecendo mais como pessoa, né? E aí acabaram se tornando um casal. E bem legal, fico super feliz, né? Inclusive, a gente poderia pensar em convidar, né, alguns casais para virem Boa, participar do boa, podcast aqui com a boa. gente Ótima ideia. e contar essa experiência, Contar né? essa experiência, né? Estender um pouco mais esse papo aqui, até em função do tempo aqui. Isso aqui é um assunto que a gente poderia ficar horas aqui falando. Então a gente vai ter que particionar isso, falar em vários episódios, né? E sabe, Eliezer, que uma das coisas que eu acho que funciona muito bem é que desde o início, quando a gente começou a EZ, eu já tinha minha formação iniciada em pessoas. E eu não sei se tu te recorda, mas na hora de vender teu serviço, muitas vezes, como eu não sabia a parte técnica, eu falava do que aquele desejo da pessoa, aquela expectativa da pessoa poderia impactar no outro que estivesse assistindo. E eu não enrolava o cliente, mas eu falava de um conhecimento que eu tinha sobre pessoas. E ao longo desses 22 anos, nós dois fomos evoluindo junto, como a gente falou no primeiro episódio, e embarcamos nesse desenvolvimento humano. Perfeito. E hoje a gente tem muito mais experiência em ler pessoas e entender o pensamento humano. Então, assim, isso eu acho que é um dos fatores primordiais
para um casal ter sucesso é saber fazer a leitura do outro, seja como casal, como sócio, porque a gente também faz essa leitura entre nós. Eu já tenho o conhecimento de te olhar e saber quando tu não está legal, ou quando está preocupado, ou quando alguma coisa não está certa, e tu a mesma questão. Então a gente tem essa sintonia também por saber ler pessoas, porque o ler pessoas não fica só para o externo, né? Não, e como tu diz assim, né, todo esse conhecimento em entender de pessoas, entender de comportamento, saber ler pessoas, faz com que a gente tenha conseguido sucesso no nosso negócio justamente por isso, porque a gente trazia a questão emocional para dentro do marketing, né? A gente trabalhava com marketing, mas a gente trazia esse lado emocional. Tu ia lá, pegava do cliente, tu lia o cliente, entendia o que, que ele necessitava, entendia o que, que ia agradar ele, e muitas vezes tu discordava, porque o que importava não era agradar o cliente, mas sim agradar o cliente do cliente, né, para que ele pudesse ter um resultado com marketing. E a gente trazia isso para dentro da agência para criar campanhas que fossem emocionais. Não era simplesmente apertar os botões e fazer acontecer ali de forma que fosse superficial. A gente tinha que trazer emoção. E muitas das vezes tu usava a tua leitura com o cliente, lá tu usava a tua leitura de pessoas para me transmitir a mesma emoção, para que eu sentisse a emoção, para poder criar uma campanha em cima daquilo, né? E o interessante que há poucos minutos atrás eu ainda comentei que a gente teve designers que não entendiam isso, justamente por talvez só apertar botões e não ter esse lado do conhecimento da leitura das pessoas. É que é muito fácil, muitas vezes, é que nem eu sempre falo isso, é muito fácil, eu vou lá, faço um curso, eu aprendo a parte técnica, né? Mas atrás daquela parte técnica, quem vai estar olhando aquilo, quem vai estar sentindo, quem vai estar tendo a experiência daquela parte técnica que eu fiz é uma pessoa. Então eu tenho que fazer qualquer coisa que eu vá fazer, eu tenho que pensar na pessoa que vai estar do outro lado. E aí eu tenho que colocar emoção, eu tenho que colocar o sentimento, enfim, eu tenho que envolver aquela pessoa para que ela tenha uma experiência melhor possível. Isso não estou falando só de marketing, estou falando de qualquer área, né? Seja ela num parque de diversões. Um parque de diversões é simplesmente uns equipamentos ali mas aqueles equipamentos transmitem uma experiência para gerar emoções nas pessoas. Por isso que as pessoas gostam tanto, né? Sabe o que que agora me veio na cabeça? A questão assim, ó, a própria inteligência artificial. Se ela não for alimentada com a emoção num prompt, coisa assim, ela não faz um serviço tão assertivo quanto poderia. Ela vai trazer seca, informação seca, né? Sem a parte que toque o coração, né? E isso é uma coisa que é muito interessante. Em outras ocasiões a gente já falou sobre isso, sobre inteligência artificial. Isso é muito interessante, que hoje é uma ferramenta que ela é muito utilizada, né? Então, principalmente na área de marketing, quem está indo para a internet, porque é um facilitador, tu entrar ali dentro de uma inteligência artificial, dá um prompt, ele traz a resposta para ti, coisas que às vezes tu nem imaginou de falar, e aí tu só segue aquele script ali, mas tu tem que ter muito cuidado, que é justamente na hora que tu vai passar para a inteligência artificial para te trazer o resultado, tu tem que passar a emoção que tu quer, para ela te trazer um resultado com emoção. Senão tu simplesmente vai fazer como todo mundo faz. Fica todo mundo igual, porque ela traz a resposta seca, baseada naquelas informações que ela tem. Agora, quando tu transfere uma emoção para ela, uma inteligência artificial, ela vai te trazer o mesmo sentimento. E tu sabe que isso tem sido um diferencial até no recrutamento, né? Para vagas. O saber alimentar a assistente virtual, entende? Então, assim, é uma coisa que as pessoas não estão se dando conta, que embora a tecnologia está tomando uma proporção grande, ela ainda precisa ser alimentada com emoções, mas a gente precisa entender que pessoas sempre vão fazer a diferença Em qualquer coisa, né? em qualquer coisa. Não importa se a tecnologia está aí,
a inteligência artificial tomando conta do mercado, hoje só se fala nisso, né, enfim, mas sempre vai ser sobre pessoas. Porque por mais que eu use uma ferramenta de inteligência artificial para fazer um trabalho, fazer uma campanha, fazer qualquer coisa assim, vou para a internet, fazer um post, fazer um vídeo, enfim, estou usando a inteligência artificial, mas quem vai estar assistindo do outro lado vai ser uma pessoa. Então, mesmo eu usando uma ferramenta dessas, eu tenho que colocar emoção naquilo que eu estou fazendo para que a outra pessoa que está assistindo lá do outro lado sinta a emoção que eu quero transmitir. Inclusive, aliás, é para a gente fechar o assunto, essa semana eu escutei no rádio que teve um uma experiência que fizeram, onde eles botaram um robô a frequentar um mosteiro para aprender sobre a cultura budista, para que ele tivesse o mesmo comportamento budista. Então, assim, até o robô, ele precisa ser alimentado com o sentimento Com o humano. sentimento humano, para que ele possa E por traduzir aquilo, né? mais que ele traduza isso, em nenhum momento ele vai conseguir substituir o ser humano. Mas tem uma coisa muito legal disso que é o seguinte, muitas vezes me perguntam assim: "Ah, mas a inteligência artificial vai substituir a pessoa?" Eu acredito que não, porque a inteligência artificial, ela é racional. O ser humano não é 100% racional. O ser humano, ele consegue jogar com as emoções, ele consegue transicionar com as emoções. E a inteligência artificial, ela é completamente racional. Ela é lógica. O ser humano não é lógico. Eu posso deduzir o que tu vai fazer, eu posso fazer uma leitura sobre ti, mas não necessariamente tu vai trazer a mesma resposta que eu estou imaginando. Tu pode simplesmente mudar e vai ser diferente. Já a É inteligência artificial imprevisível, é né? imprevisível. Já a inteligência artificial, por mais inteligente que ela seja, por mais que o algoritmo que funcione por trás dela seja inteligente o suficiente para manipular os dados ali, ele é racional. É matemática. Né? Toda a programação é feita através da matemática. E ali é uma ciência exata. O ser humano não é 100% exato. Então, por isso que eu acredito que a inteligência artificial não vai substituir o ser humano, mas ele vai substituir muitas profissões, ele vai substituir muitas operações, mas não nunca substituir o ser humano. E quem não acompanhar, Hoje quem pensar que não precisa de saber mexer com inteligência artificial, logo, logo ele vai começar a estar fora do mercado. E quando eu digo mexer em inteligência artificial, não é porque ele vai perder o trabalho para a inteligência artificial, é porque ele precisa entender de inteligência artificial para fazer o trabalho que ele vai desenvolver. e para ganhar tempo, né? Exato, a coisa está cada vez mais acelerada, então a inteligência artificial está aí como uma ferramenta para acelerar os processos, né? Mas interessante que a gente começou ali como casal e a gente chegou na inteligência artificial. E qual a ligação de uma coisa e de outra, né? Porque a gente começou falando de casal, de trabalharem juntos, e a gente chegou na inteligência artificial, por quê? Porque ela acaba acelerando esse processo. Então, o casal que começa a trabalhar junto, mas um está muito ligado à inteligência artificial e o outro não, já começa a ter uma desconexão aí. Faz sentido isso? Faz sentido, mas a inteligência artificial entrou na minha vida bem depois do que entrou na tua. Ok? Eu fui bem resistente a ela, né? Mas digamos que era um complemento. Por tu entender mais desta parte, eu entender de outra parte e cada um continuar no seu quadrado. O Acabei sendo uso, o uso, contagiada, né? o uso da inteligência artificial, e aí é interessante disso, sim, o uso dela é diferente. Por exemplo, a gente tem papéis diferentes dentro do negócio. Então, eu uso a inteligência artificial para um determinado fim. Tu usa para um outro fim. Por mais que tu conheça como é que são os prompts de fazer a parte que eu faço, digamos assim, mas tu não utiliza muito dessa forma. Mas tu utiliza para a parte administrativa, para a parte operacional ali da administração, e está tudo certo. Eu, por exemplo, já não entendo muito como utilizar as ferramentas de inteligência artificial para essa parte,
mas a parte de marketing, a parte de designer, a parte isso já eu domino muito mais. Mas tu entende que as ferramentas elas estão aí para ser usadas e não estou falando só da inteligência artificial agora. Desde quando a gente montou a agência lá 22 anos atrás, já existia algumas ferramentas que a gente precisava interagir, né? Eu fazia a parte de programação e tu usava a parte da programação. E aí onde é que unia uma coisa com a outra? Tu entendia sobre a interface da programação. Então tu sempre lembra que quando a gente começou lá que eu desenvolvi um programa que era de gerenciamento da agência, né? A gente não tinha naquela época não tinha programas prontos que a gente podia comprar para usar. Então eu acabei desenvolvendo um programa. E aí tu mesmo dizia assim, mas eu sinto a necessidade de um botão aqui que faça XYZ. Agora eu preciso de um recurso aqui, eu preciso de um outro recurso ali. Tu já tinha a ideia de usar as ferramentas Uhum. para desenvolver um trabalho que te facilitasse a vida. E eu, por outro lado, usava o meu conhecimento para desenvolver a ferramenta para te facilitar a vida. Então, a inteligência artificial é muito semelhante a isso. Só que, claro, em outras épocas, em outras Em outros funções, em outros contextos também, né? contextos, né? Mas sempre as ferramentas, tudo isso que a gente falou aqui, essa questão de casais, isso tudo funciona muito bem, desde que tenha os papéis definidos, respeito um com o outro e tenham, os dois tenham sempre o mesmo objetivo. Se E for daí, assim, a coisa e funciona. daí para nós fechar, Eliezer, eu te faço a seguinte pergunta: dá certo casais trabalharem juntos? 100%. Não tenho dúvida. E até recomendo, né? Os casais que estão assim naquela situação, o que, que eu faço, o que, que eu não faço, se unem, vão fazer uma coisa junto, vão sonhar junto, vão montar o seu negócio ou vão trabalhar com alguma coisa, mas que sejam unidos, parceiros pelo mesmo objetivo. E se algum casal quiser deixar um relato para a gente, nós A- íamos Adorar, adorar, né? adorar, a gente adora Saber isso. mais sobre casais que, assim como a gente, deram certo juntos, ou que não deram, ou que dão momentaneamente, às vezes discordam, né? A gente E queria quem escutar um pouquinho sabe, dessa experiência, né? e quem sabe também eles deixando a experiência, não surja talvez um convite, né? Se a história deles for boa, a gente pode chamar eles aqui para conversar com a gente e eles contarem isso aqui Mas eu já no estou com Café com a alguns Internet. convidados em mente. Olha, então vamos lá. Beleza, então fechamos aqui hoje. Fechamos. Mais Vamos um? vamos deixar isso aberto, né? Como tu disse, assim, das pessoas deixarem aí, os cafenautas deixarem aí os seus depoimentos, para a gente poder trazer esse assunto mais vezes. E lembrando, né, que a EZ Comunicação é uma patrocinadora do Do podcast Café com Café com a Internet. Internet. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo episódio.